Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou acompanhado aqui do Jonathan e a nossa convidada de hoje é a doutora Bruna Siqueira. Ela é endócrino, também está fazendo nutrologia, ou já fez? Já Já terminei. terminou? Então, endócrino, nutróloga e tem muita história para contar para a gente aqui. Doutora, seja muito bem-vinda, por favor, se apresente. Oi, gente. Então, meu nome é Bruna, eu sou médica endocrinologista aqui em São José e estou atuando aqui faz mais ou menos uns 5 anos. Já fui preceptora da residência de clínica no Hospital Municipal e atualmente estou mais no meu consultório mesmo. Bastante coisa que a gente tem Caramba. para discutir hoje. Pois é. Perfeito. Então, assim, a gente costuma seguir uma ordem cronológica aqui, então conta um pouco pra gente como que foi a medicina na nossa vida, como que despertou o interesse, onde que você fez, como que foi o processo. Tá bom. Então, assim, eu não sei muito bem por que que eu fiz medicina. Se a gente for pensar exatamente no motivo, eu acho que nunca ficou muito claro para mim, mas eu sempre tive a inspiração do meu pai, né? O meu pai, ele é médico, ele é endocrinologista também, então eu cresci vendo a rotina dele, ele cuidando das pessoas. Eu sempre tive um lado pessoal meu de gostar de cuidar, de ajudar. E aí, na época do vestibular, eu fiquei dividida entre duas faculdades. Ou ia para moda, ou ia para medicina. Tá tudo igual, tá ali, né? Bem igual, bem igual. Começa com M, pelo menos. E aí eu acabei escolhendo medicina. Não sei dizer por quê exatamente. E aí, assim, acho que quando eu entrei na faculdade de medicina, né? Acabei entrando bem nova, com 17 anos. Eu me apaixonei pela anatomia, né? Então, eu acho que uma das coisas que prende a gente em algo é você gostar muito no início. E aí, logo que entrei na faculdade, eu acabei me encantando, principalmente por anatomia. Depois comecei gostando de bioquímica e acabei decidindo que era aquilo mesmo que eu queria manter para minha vida. Eu acho que também me reforçou bastante que meu pai me ajudava bastante no início, me dava reforços, conselhos, perguntava se estava gostando, se não estava. Então, eu tinha um padrinho, né, de certa forma ali sobre o meu estudo para ser uma referência, uma inspiração para mim ali dentro da profissão também. Perfeito. E nunca rolou assim, ah, eu sou médico, então você vai fazer medicina. Eles deixaram bem livres. Não, não, na verdade lá em casa sim, eu fui a única filha que fiz medicina. Meus Uhum. irmãos, os dois são engenheiros. Então, assim, a Uhum. gente sempre foi livre para escolher o que quisesse, né? Então adotou mesmo você como. Pois é. Legal, Ah, eu acho que ele perfeito. deve ficar bem contente com isso, né? Você seguiu a É, área. espero que sim, né? Perfeito. E aí, então, durante a medicina, a gente tem contato com várias áreas. E como que surgiu, então, o seu interesse na endócrino? Então, quando eu estava na faculdade de medicina, eu sabia que não queria nada cirúrgico. Assim, eu participei de cesárea, cirurgia oftalmológica, de cirurgia da parte de otorrino, e assim, eu sempre eh, tinha um desinteresse, né? Porque eu achava que era meio entediante você ficar na cirurgia, eu ficava cansada fisicamente falando. E eu sempre gostei muito de entender os processos, de estudar. Então, a clínica, ela sempre me encantou muito. Então, eu lembro que na época do internato eu já tinha uma boa noção que eu não queria nada cirúrgico, e eu fiquei um pouco assim: será que eu faço algo na pediatria ou será que eu quero fazer algo mais clínico, tá? E aí eu rodei na pediatria, eu lembro que na pediatria eu até fiquei com vontade de ser pediatra mesmo, mas quando eu fui para a clínica médica, o que eu acho que me encantou na clínica é que era muito abrangente. E eu gosto de conhecer as coisas. Então eu vi na clínica médica uma especialidade que eu poderia ter uma grande abrangência como médica. E aí acabei me encantando por isso, e a primeira decisão que eu tive foi fazer a residência de clínica médica. Uhum. E aí depois dentro da clínica médica, né, estudando todas as subs da clínica, cardio, apneuma, reumato, eu acabei ficando assim, será que eu faço endócrino? Porque meu pai é endócrino e querendo ou não, isso já me teria uma referência até para eu trabalhar posteriormente. Ou será que eu faço pneumologia? Ou será que eu vou para medicina intensiva? Que foi uma coisa que eu pensei também. Mas aí acabou que eu comecei a pensar um pouco na rotina de vida, né? Quando a gente escolhe uma especialidade, não é só o gostar daquela especialidade, é como você vive aquela especialidade, que isso diretamente vai influenciar em como você vai viver seus próximos anos de vida. E uma coisa que pegava pra mim é que eu odeio o plantão. Assim, eu ia pro plantão na residência de clínica sofrendo 24 horas antes e sofrida 24 horas depois. Então, eu acabei escolhendo uma subespecialidade, que foi a endócrina, que eu pudesse ter uma qualidade de vida de acordo com aquilo que eu gosto pro meu jeito de viver, né? Uhum. Aí juntou a questão da referência do meu pai, a questão do estilo de vida que a endócrino proporcionava. Eu também tive uma história pessoal de vida com a obesidade, então era uma coisa que, assim, eu sempre gostei de estudar a obesidade porque foi algo que eu vivenciei. Eu tenho uma história pessoal e uma história familiar em relação a isso. E Uhum. acho que foram juntando esses fatores que me levaram realmente a escolher a endocrinologia como a minha subespecialidade da clínica médica. Entendi, Caramba, perfeito. excelente isso. É, Nossa, muito. nossa, você vai falando, eu consigo me ver no que você está falando, porque eu também penso muito assim.
Eu descartei cirurgia da minha vida. A única certeza que eu tinha, até mesmo quando eu entrei na faculdade, eu não queria cirurgia. Uhum. E hoje eu penso muito nessa área clínica. E quando você falou da intensiva, eu também penso na intensiva, só que eu começo a pensar, e no futuro? Como que vai ser a minha qualidade de vida? Ficar totalmente dependente de plantões ou de ambiente hospitalar, que por mais que eu goste, não é a mesma coisa de você conseguir ter sua rotina, de você manter o seu padrão de vida ali bonitinho, trabalhar mais ou menos assim, o horário que eu vou fazer, estabelecer no meu consultório. São esses fatores que eu fico colocando como empecilho para eu fechar realmente 100% na intensiva, né? Sim. Então, ver você falar, pelo menos me dá uma clareza, assim, e começa a pensar, questionar mesmo as minhas escolhas. É. Eu acho que a escolha da especialidade, né, falando um pouquinho disso, ela adentra esses aspectos mesmo. É o que você gosta, porque eu acho que é muito chato você fazer algo que você não curte. Eu não Uhum. me imaginaria fazendo, sei lá, oftalmo, otorrino, por exemplo. Mas você tem que pensar na qualidade de vida que você vai ter, por exemplo. Não adianta você fazer intensiva se você odeia plantão. Não Sim. vai dar certo nunca, né? Mas também pensar no local que você vai ficar. Porque, por exemplo, eu quero fazer endócrino e quero fazer sub em câncer medular de tireoide, que é uma coisa super rara. Você nunca vai poder aplicar isso no interior de Minas Gerais, por exemplo. Uhum. Então, para mim, os três principais fatores que você tem que pensar na hora de escolher uma especialidade é isso: o seu gosto, o estilo de vida e aonde você vai acabar ficando. Porque, querendo ou não, esses fatores eles podem te atrapalhar a executar um pouquinho seu sonho lá na frente, né? Uhum. Nossa, isso é importantíssimo de trazer, porque a gente realmente não tem nenhuma orientação do tipo durante a faculdade, né? Sim, A gente acaba indo pela área que tem mais interesse, mais afinidade, e não tem um planejamento a longo prazo, né? É mais tá. imediatismo. Então, termino a faculdade, 6 anos, vou prestar residência, faço cursinho, vou Sim, escolher a área, me formo, e aí, o que que vem depois, né? sim, Então, ter essa noção nos ajuda muito a raciocinar. Eu acho isso muito, muito importante trazer para cá. E aí, então, dentro disso, a endócrino bateu, e aí você foi fazer sua residência. sim. Onde que você foi fazer a residência de endócrino? Eu Conta fui, pra gente. eu fui fazer minha residência de endócrino lá no HC, né? No Hospital das Clínicas da USP. Eu Uhum, comecei a residência em 2016 e terminei em 2018. uhum. Então, nessa época foi. A clínica hoje é 2 anos também, né? Sim, que eu saiba. Sim. Aí você fez endócrino e como foi a nutrologia? Você Então, fez na verdade, residência? eu fiz pós-graduação em nutrologia no Einstein. Uhum. Aí, assim, a Nutro foi depois, né? Porque, assim, eu gosto muito de obesidade. Então, eu acho que Uhum. todo especialista tem uma doença que é a queridinha dele, né? Uhum. E eu gosto muito, muito, muito mesmo de tratar a obesidade. Só que é uma doença altamente complexa. Porque você não tem que entender só a fisiopatologia da doença, você precisa saber aplicar isso na vida do seu paciente. É Uhum. igual você vai, sei lá, no eletricista e quer que ele conserte a tomada da sua casa. Você não quer saber como que ele conserta, você quer que ele conserte, Uhum. entende? Uhum. É o mesmo conceito para o tratamento da obesidade. Então, assim, falando de endocrinologia, o endocrinologista é um especialista que ele sabe tratar muito bem a fisiopatologia da obesidade, mas na nossa formação, né, e eu falo assim, até da minha própria formação mesmo, eu sentia que existiam alguns gaps. Por exemplo, orientar melhor a parte de alimentação, explicar melhor ao paciente qual tipo de exercício é melhor para ele executar na hora de emagrecer. Porque não é todo mundo que tem condições de ter um médico, um nutricionista, um educador físico, toda uma gama de profissionais te ajudando, que isso é muito caro. Fora o remédio da obesidade, que já é caro também, Uhum. se o paciente for usar. Então, a minha busca da Nutri, na verdade, foi depois de um tempo que eu já era endocrinologista e que eu percebia na rotina do meu dia a dia que eu falava, eu posso ofertar mais e eu preciso me capacitar para ofertar mais, entende? Então, foi a primeira coisa que eu busquei depois da minha residência de endócrino para realmente complementar a minha atuação. E acabou que foi ajudando em várias outras coisas, né? Fui aprendendo outras questões que na endocrinologia eu já sabia, mas com um grau de profundidade e uma complementariedade do tratamento melhor, entendeu? Nossa, muito legal. E até porque são especialidades que até fazem sentido pessoal pra gente, né, quando tá estudando. Sim, Isso é com muito legal. certeza. E, assim, já sendo polêmico aqui, eu acho muito importante a gente trazer pessoas como você para falar de clínica médica, porque eu sinto que tem uma desvalorização gigante, assim, na nossa formação médica. A gente entra na faculdade, todo mundo começa a hipervalorizar a cirurgia, e clínica médica acaba sendo deixada de lado como uma especialidade de pessoas que não são tão boas quanto cirurgiões, entendeu? Eu acho bom a gente trazer profissionais realmente no seu nível, porque de todos os contatos que a gente teve durante a preceptoria, é nítido a diferença da formação médica de pessoas como você, por exemplo. E eu acho extremamente importante você estar aqui e a gente discutir várias coisas que fogem, assim, à lógica da nossa formação mais superficial, assim, sabe? Uhum. É, e aí, vamos continuar então a nossa conversa, Nisso mas. que você passou, eu lembro que dos preceptores
que mais exigiam, né? Ainda mais que a gente passou, acho que no 5º período, a gente tinha começado Acho que sim. não é clínica médica, é método clínico. Método clínico. Método Método clínico. clínico. Pra mim é semiologia, mas enfim. Sim. Tinha acabado de começar, você era uma das que mais instigava a gente Com certeza. a entender o que estava acontecendo, por que fazer isso, onde que tá, e isso sempre me ajudou. Eu lembrava, de verdade, eu tinha passado com você já, estava em outro período, e eu lembro da vez que você puxou minha orelha, foi pro lado, assim, ó, você tá fazendo assim, normal, você tá no começo, faz desse jeito, começa a pensar aqui, crânio caudal, começa a identificar onde que poderia estar o problema. E mesmo que você descarte, você pelo menos passou o seu raciocínio ali. Isso. Isso foi perfeito pra mim. Até hoje eu tento manter isso. Mas eu lembro até hoje, eu juro por Deus, eu lembro do Que bom dia. que eu te ajudei. Ajuda demais. E assim, marca positivamente, né? Então, Sim. até por isso também a gente quis trazer você aqui Nossa, e com tal. certeza. Foi um dos primeiros nomes que a gente, desde quando a gente fundou, a gente pensou, doutora A Bruna, Bruna mas vai aí ser- tem que chegar quando tiver mais encorpado esse Aham, nome. Mas eu acho que isso que você falou, da questão da hipervalorização, na verdade, gente, a faculdade de medicina não serve pra gente escolher o que a gente precisa aprender. Acho que esse é o recado, né? Uhum. Todo médico precisa saber tudo. Por exemplo, eu não acho ginecologia super legal. Mas eu aprendi. Eu sei tratar cândida até hoje, sei tratar gardnerella até hoje. Porque isso faz parte da formação de um bom médico, entende? Então, talvez a mensagem que fique pra quem tá ouvindo, né, é assim: se você quer ser médico, você precisa ser médico. Ninguém entra na faculdade de endocrinologia. Sim. As pessoas entram na faculdade de medicina. E aí, as nossas especialidades, elas têm que ser menos segmentadas na nossa cabeça. Porque, claro, eu não vou ter uma visão tão completa quanto um cardio sobre talvez uma arritmia, uma hipertensão. Mas o meu paciente é uma pessoa só. E se eu não tiver noção de que as minhas coisas interferem no trabalho do cardiologista, ou de que ele ter noção das coisas deles que atrapalham na minha área, a gente tem um tratamento pior. E a gente só consegue ter essa percepção e gerar isso na cabeça de vocês quando vocês entendem tudo, né? Então, a formação médica, eu acho que ela serve para você entender que você tem que saber tudo o que está sendo proposto ali, com o objetivo de te tornar um profissional mais completo, para ter pelo menos uma gama de conhecimentos ao longo da sua vida profissional que te possibilitem ser um bom médico, né? Afinal das contas, se fosse fácil ser médico, a gente aprendia uma especialidade só, ia direto para residência, e Sim. não é bem assim. Faz sentido. É muito importante realmente a gente ter essa visão. E é o que você falou, o paciente é um só, né? Sim, O paciente que chega no seu consultório, ele não vai chegar no seu consultório com tudo redondinho do outro lado, né? Ele não chega sim, para você só tratar a endócrino, né? Ainda mais exato. quando você fala da obesidade, que é uma coisa tão multifatorial, né? Sim, Então, precisa ter a visão do todo. exato. E eu acho que uma coisa que é importante também, que assim, falando um pouquinho da minha área de atuação, né, que é a medicina de consultório, o paciente, ele vira seu paciente. Ele é seu. Uhum. Então, assim, perdi a conta de quantas vezes eu já tratei. Esses dias mesmo, tratei herpes zoster no meu consultório. Não tem nada a ver com endocrinologia, né? Mas é uma coisa que a pessoa tá lá, ela tá doente, eu não vou tratar? Ela já confia em você, ela Ela leva a queixa para você. Né? Exato. Então, se você não tiver essa bagagem ali da sua formação, também no dia que você for um outro especialista, às vezes o paciente está te buscando por um motivo só porque ele confia a vida dele a você. Então, se você não tiver bagagem para tratar, também fica ruim na logística, pensando para você como um profissional, né? O paciente, ele quer que você resolva o problema dele. Ele não quer saber se você é bom em biboca da parafuseta da medicina. Ele quer que você resolva o que ele tá tendo. E aí, cabe a gente também saber discernir, né? Eu consigo tratar isso, é uma doença mais simples, ou eu não consigo, parece ser algo grave, preciso encaminhar com urgência pro colega. E isso vai fazer de você bom médico, mas você só consegue ter isso se você tiver uma boa formação básica. Sim, Senão vai ficar difícil de atingir esses objetivos. perfeito. É isso mesmo. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre a formação. Claro, essa subespecialidade de endócrino, mas seria legal também a gente fazer algumas considerações sobre clínica médica para galera que não sabe exatamente o que se aprende numa residência de clínica médica, como Legal. funciona. E aí, quais são essas suas considerações sobre isso? Como que foi esse processo? Olha, a minha escolha de clínica ou a residência de clínica em si, como que é? A gente pode falar dos dois. A Tá. clínica foi mais porque você precisava passar por esse estágio para chegar em endócrino ou... Na verdade, olha, eu acho que a minha grande paixão na medicina é a clínica médica. Porque eu gosto de coisas desafiadoras e misteriosas. Então, assim, na clínica médica, você tem muito acesso a doenças que ninguém quer colocar a mão. Então, quer ver um exemplo? O paciente que tem febre de origem indeterminada, quem diagnostica ele? Ninguém. Ninguém. Na medicina
mais de consultório, de convênio, até no particular, geralmente não existe um clínico que nem tem no SUS, porque é uma subespecialidade mais desvalorizada, como você falou. Então, ninguém quer ficar investindo muito numa especialidade que na cabeça das pessoas não tem muito valor, né? E aí, na residência de clínica médica, como a gente está inserido ali no meio do SUS, que nem sempre tem os ultra especialistas, você acaba como clínico investigando tudo isso. Então, acho que assim, me encantou pelo fato de não ser algo cirúrgico, que eu já falei que eu não gosto. Me encantou porque era algo que tinha desafios e doenças diferentes e que me possibilitaria, tipo assim, usar meu leque de conhecimentos ali, de aprender um monte de coisa diferente dentro da medicina, tá? Acho que é meio que isso que me levou a escolher. Não só porque era uma sub para endócrino. Uhum. Aliás, eu acho que esse é um pensamento errado, tá? Uhum. Se você entra numa residência pensando só que eu vou passar por isso para fazer a sub, você não vai aprender nada, porque a gente só aprende aquilo que a gente se interessa, Uhum. né? Sentido. E com certeza você vai utilizar aqueles conhecimentos em algum momento da sua vida. Seja para tratar alguém da sua família, seja para se tratar, ou seja para tratar seu paciente que vai no seu consultório de especialista com uma outra queixa, entende? Então foi assim que eu cheguei na clínica médica. Como foi a minha experiência em clínica médica? Bom, as residências são muito diferentes, então depende de onde você vai fazer. Aliás, isso é uma escolha que você precisa fazer pensando em vários fatores, na minha opinião. Então, primeiro, assim, vou fazer residência de clínica médica ou qualquer outra. Aonde? Onde você quer morar nos próximos anos? Qual é o local que você quer trabalhar? Porque se, por exemplo, você não se imagina trabalhando em nada de emergência, você odeia emergência, nunca mais quer botar pé numa emergência, para que você vai fazer uma residência de clínica voltada para emergência? Uhum. Né? Do mesmo jeito que se você quer ficar num centro grande, por exemplo, eu quero morar em São Paulo e trabalhar no Sírio e no Einstein. Não adianta você vir fazer residência numa cidade pequena que nem São José. Isso já vai te limitar um pouco na questão do acesso a um hospital maior. Querendo ou não, existe uma facilidade quando você faz uma residência num lugar maior, né? Uhum. Outra coisa, não, quero morar num lugar muito de interior onde eu sei que meus recursos são escassos. Se você for para um hospital muito grande, ok, você vai ter uma formação excelente, mas pode ser que você não consiga se adaptar à realidade numa cidade de interior depois, né? Então a gente tem que pensar no nosso futuro, como você se vê em que tipo de atuação para tentar escolher. Eu quero uma residência que volte mais para clínica médica ambulatorial, ou quero uma residência mais para clínica médica de emergência. Eu acho que você tem que pensar no tipo de medicina que você vai praticar depois da sua formação. E aí vem também a parte importante, que é a qualidade da residência médica, e ver a estrutura ali do lugar, né? Nenhuma residência médica, ela é perfeita, mas o objetivo dela é te capacitar para ser um médico melhor. Então, minimamente, você precisa de ter uma estrutura que te auxilie a ter um aprendizado, pelo menos mais ou menos. Uhum. Né? Tem muitas residências que têm uma estrutura ruim, que não tem preceptores de todas as especialidades, o que acaba te limitando um pouco no conhecimento. Ou que, por exemplo, não tem ambulatórios de todas as especialidades para você rodar que seja uma vez. Você vai acabar a sua residência tendo alguns gaps na sua formação. Então, é legal pensar em tudo isso e não pensar só em passei na residência. Tipo assim, cara, residência para mim é igual casamento. Você não escolhe uma pessoa que você vai casar de qualquer jeito, você concorda comigo? Você tem que escolher a residência escolhendo bem, porque vai determinar o seu jeito de aprender medicina o resto da vida. E às vezes são 2 anos da sua vida que você muda de cidade, vai para um lugar diferente, vai para uma estrutura melhor, mas que vai te levar a uma visão muito diferente de como é ser médico, entendeu? Uhum. Então, acho que esses são os principais fatores. A minha residência de clínica médica foi aqui em São José, no Hospital Municipal, que é uma residência que não é muito acadêmica, né? No sentido de que não é um hospital-escola. Isso muda muito a estrutura do desenho da residência médica. Então, a gente não conseguia, por exemplo, igual eu conseguia lá na residência de endócrino no HC, ficar horas e horas tendo aula. A gente conseguia fazer as aulas básicas, mas a minha maior parte do tempo era trabalhando. E é uma residência mais voltada para internações de urgência e emergência. Então, eu fiquei muito boa em emergência de clínica médica, fiquei muito boa na medicina de enfermaria. Tinha uma estrutura de UTI razoável, mas a parte ambulatorial da residência aqui era bem mais ou menos. Então, por exemplo, tinha especialidade que na época que eu estava rodando tinham poucos ambulatórios. Nefro, por exemplo, tinham pouquíssimos ambulatórios. Tinha bastante de cardio, mas não tinha tanto de reumato. Então, eu sabia que eu ia para uma medicina ambulatorial de endocrinologia depois, e eu escolhi me preparar para emergência porque era algo que eu sabia que eu poderia ficar trabalhando por um tempo até que minha carreira alavancasse como endocrinologista, entendeu? Então, eu acho que tem que pensar nesses outros fatores, não simplesmente vão entrar em qualquer residência. Escolham bem, porque é uma coisa que vai determinar e vai ajudar ou dificultar seu futuro como médico, entendeu? Eu acho tão interessante isso, porque
Hoje em dia parece que a residência está que nem as faculdades, eu vou onde passei, né? Exato. E cada vez mais abre novos cursos, o número de residência, de vagas de residência não acompanha e fica nessa escassez, né? E tudo que você traz para a gente hoje é planejamento, né? Então Isso. planejem, estudem, entendam como funciona, que novamente é uma defasagem muito grande da faculdade, né? Que a gente não Sim. acaba não tendo. Então, você escolheu pelo municipal justamente porque você planejou, que sabia que se precisasse trabalhar dando plantão, você estaria pegando mão pra caramba ali, Exato. te prepararia. E numa cidade que eu queria ficar, Sim, né? ó, Que eu sou daqui, eu queria ficar aqui em São José mesmo. Então, perfeito. E aí, na hora que você vai para Sub, que é lá para São Paulo, você falou lá fora, não sei se você queria trazer para cá, mas eu vou falar, você passou em 4, você teve a chance de escolher. sim. Como que foi o processo de escolha? Por que que você escolheu a USP? Bom, então, Uhum. quando eu fui escolher a minha residência, eu acho que eu pensei em algumas coisas, né? Primeiro, a localização, né? Eu procurei escolher um lugar que me fosse agradável para morar. Eu gosto mais de cidade, então pensei num bairro que fosse bom. Escolhi pela qualidade da residência, pela estrutura que me proporcionava. Eu sempre pensei que a minha especialidade eu precisava fazer no melhor lugar possível. Então, procurei olhar um lugar que tinha uma qualidade de chefes de endocrinologia muito boa, de uma medicina de ponta e que tivesse também uma estrutura financeira para a gente praticar a boa medicina, porque na especialidade você vai ser referência daquilo. Não vai ter ninguém para correr depois, né? Quando você é clínico, você fala assim, ai, não sei isso daquela especialidade, vou mandar para o especialista. E quando você é um endocrinologista, cara, acabou. O problema acabou com você. Você não vai caminhar pro Eu endócrino, não né? vou encaminhar para outro endócrino, né? Apesar que isso acontece na Às vezes. prática, mas é raridade. Então, assim, eu pensei que eu precisava fazer a melhor residência possível, né? Então, das residências que eu passei, uma delas eu acabei descartando de cara, porque eu achava que não tinha uma estrutura de staff do jeito que eu gostaria. E acabei ficando na época entre a Unifesp e a USP. E aí, assim, pela localização do lugar, eu acabei escolhendo a USP para ficar mesmo, Uhum. sabe? E assim, se eu posso dar um conselho, é se planejem, como o Gustavo estava falando, eu me planejei para entrar na residência que eu queria. O jeito que você estuda para residência é muito importante, né? Eu falo para todo mundo, vocês pagam Medcurso, pagam Medcel, aí vocês ficam respondendo lá. Questão da Federal do Rio Grande do Norte. Você nunca vai prestar residência na Federal do Rio Grande do Norte. Por que você está respondendo esse negócio, né? As provas, claro, você tem que ter o conteúdo básico, mas o acesso à prova é muito repetitivo. Cada prova tem um jeitinho específico de perguntar as coisas, tem questões similares. Então, na época, eu lembro que, assim, eu peguei o meu material, eu não fiz Medcurso, achei muito caro, não paguei. Eu Yeah. paguei, eu acho que eu paguei o Medcel, se eu não me engano. Foi o Medcel que eu fiz, né? Não, mentira, o Medcel eu fiz para acesso na clínica, eu fiz o SJT na época. E aí eu lembro que eu estudei, eu planejava, eu batia a meta. É igual vendedor, quando tem que bater meta no fim do mês. Eu Uhum. botava lá o número de tópicos que eu precisava estudar e todo dia eu batia a quantidade de tópicos a serem estudados. Eu consegui estudar tudo para minha prova de R3, né? E aí eu focava muito nas questões de provas que eu queria passar. Então eu peguei todas as últimas provas dos 20 anos que tinha do HC, todas as últimas provas da Unifesp. E eu acho que isso faz muita diferença. Porque você entende mais ou menos o que o cara, que o examinador, está querendo de você na hora que você responde, principalmente na prova prática, Uhum. né? As provas práticas, elas geralmente têm muito conteúdo da casa. Que nem eu estava falando para vocês, né? A minha prova da Unifesp caiu, por exemplo, para montar um CPAP para um paciente que tinha apneia, que é uma coisa altamente específica e existiu isso na prova porque é uma coisa específica ali da casa da Unifesp, entendeu? Então, essa questão de planejamento, aonde eu quero ir, como eu vou fazer, aonde eu vou ficar, se você puder, né? Nem sempre a gente consegue determinar isso 100%, Uhum. mas se você conseguir ter um norte, eu acho que te leva a um direcionamento de vida. Como eu posso escolher as coisas para facilitar o meu caminho na medicina, entendeu? E não percam tempo com besteira. A gente tem que ser um pouco esperto para direcionar o nosso esforço de estudo para onde você quer entrar. Não vai Sim, ficar estudando coisa que não, você nunca vai prestar, né? sim, sim. Uma outra banca, um outro raciocínio, né? Exato, exato. E porque é muito diferente. Sim, Se pegar sim, provas diferentes, as questões são totalmente diferentes, né? sim, sim. E para R1, como foi seu processo de estudo? Você fez cursinho 2 anos ou estudou no último ano? Como foi? Olha, não sei se existe isso ainda, mas lá na minha época, antes de 2013, quando eu me formei, tinha um livro do Medcel que chamava Resumão. Então, assim, o Resumão era um livro que ele compilava todos os conhecimentos daquele curso do Medcel,
e eu estudei o terceiro e quarto ano da faculdade, um resumão inteiro. Então, assim, a minha meta foi cobrir todo o conhecimento que eu precisava para entrar no internato antes do internato. Então, eu estudava as matérias da faculdade, né? E, assim, eu nunca tive esse negócio de estudar para prova. Porque eu acho que estudar para prova significa que você não está estudando todo dia. E médico tem que aprender que tem que estudar todo dia, desde sempre. Até hoje eu faço isso. Imagina na época da faculdade, se eu não fizesse, né? E aí, quando eu entrei no internato, eu comprei o curso do Medcel, que eu te falei. E aí eu estudei o quinto e sexto ano, mas eu paguei só o quinto ano. Porque também, gente, não adianta vocês ficarem comprando as coisas, vocês não fazem. Eu vejo muita gente pagar cursinho de pré-residência e fica vendo a mesma aula 20 vezes, mas não senta depois da aula e lê o que você escreveu e estudou. A gente tem que aprender a estudar de um jeito eficaz, né? Então, eu lembro que eu pegava o resumão, por exemplo, eu lia tudo aquilo, eu fechava o livro e falava, tá, mas beleza, o que que eu aprendi agora? Ah, não, nossa, eu não lembro isso. Volto lá e estudo de novo. Então, também, uma coisa que você tem que se condicionar durante sua formação é como é seu jeito de estudar. Hoje, lá no começo, para me condicionar ao estudo, eu fazia resumo, grifava. Hoje, eu consigo estudar só lendo o artigo e grifando as partes principais. Não sei, parece que o ato de grifar me faz memorizar algo melhor, entendeu? Mas foi uma coisa que eu fui conquistando ao longo da minha formação toda. E eu repetia muitas vezes o mesmo conteúdo, né? Porque quando você vê um caso clínico no hospital que te remete àquele conteúdo, fica fácil de gravar. Mas tem coisa que eu não via. Por exemplo, doença reumatológica lá em Taubaté, onde eu fiz faculdade, não tinha tanto na minha época. Então, se eu não repetisse o conteúdo de reumato 20 vezes, eu não ia aprender. E é uma coisa que, por exemplo, cai pra caramba em prova de residência, né? Então, foi mais ou menos assim. Nossa, eu só tô refletindo como eu preciso estudar agora. A água tá batendo, né? Tá entrando no internato, aí você pensou, eu não me preparei pra toda a Eu matéria tô do internato ferrado. antes. Mas ajuda, gente. Sim. Vocês têm que ir pro internato com a mentalidade de que, assim, infelizmente, a estrutura de ensino hoje, ela não é perfeita. Se vocês não chegarem no internato com certo embasamento do que é certo e do que é errado, vocês não vão conseguir, na hora que estiverem na frente de um paciente, aproveitar para coletar uma anamnese decente, para fazer um raciocínio diagnóstico. Porque quando você tá lá na frente do doente, no internato, é para você treinar, é para brincar de médico, de verdade, né? Então, esse cara tá com tosse, tá? Mas por que tá em tosse? É refluxo? É alergia? Ah, não, ele tem asma, ele tem DPOC, ele tem uma pneumoconiose. Se vocês não tiverem essa bagagem prévia, que nem sempre a faculdade vai ofertar, na minha faculdade houveram muitas falhas e muito do que eu sou hoje é porque eu fiz sozinha, não porque a minha faculdade me deu. Você chega na hora do internato e não tem embasamento para aproveitar direitinho, que é o que eu sempre falava para vocês, né? Tentem achar um jeito de estudar sempre e pensar no macro. Olha a situação toda e vai esmiuçando aos pouquinhos, senão a gente deixa passar muito diagnóstico clínico, né? E aí a gente vira aquele tipo de médico que fala assim, você tem tosse, então é pneumonia. Não, gente, tosse é um monte de coisa. Não é só pneumonia. Pode ser até o captopril que você prescreveu, né? Exatamente. Então tem um monte de coisas ali que, conforme você vai mais estudando, você vai abrangendo o leque de possibilidades e vai se tornando um médico com mais capacidade de ter um diagnóstico mais acurado, né? Perfeito. E dentro da estrutura, eu sei que não tem nada a ver, mas eu tava com isso na cabeça, perdão. Dentro da estrutura da residência, a endócrino 2 ou 3 anos, R3, Eu R4? fiz 2 anos, são R3, 2 R4. anos. Como que... Tem a Desculpa. sub, na verdade, se você quiser fazer, mas não é, na verdade, residência, é tipo um fellow, sabe? Sim, É um pouquinho entendi. diferente. Entendi. Aí meio que você fica um ano a mais, assim. Exato. Entendi. E como que é estruturado dentro da residência? No R3 você faz o quê? No R4 você faz o quê? Tem essa divisão ou não é bem Depende assim? de cada residência. Na minha residência lá no HC, era muito estruturado. Então, assim, eu acho que a maior vantagem de ter feito uma residência num hospital muito acadêmico é que, assim, eu tive contato com ultra, super, hiper, ultra, mega especialistas, né? Com médicos que eram muito expert num assunto só. E era uma residência que era desenhada para eu aprender. Então, por exemplo, lá no endócrino a gente tinha a parte ambulatorial, né? E tinha a nossa enfermaria da endocrinologia. Então, eu acordava, eu ia para a residência, chegava umas 7, 7h30, evoluía o paciente que estava na enfermaria. E na maior parte dos dias, no período da manhã inteiro, a gente tinha aula. Era aula, leitura de artigo e discussão clínica. E à tarde, a gente tinha os nossos ambulatórios. E aí, era subdividido em blocos. Então, por exemplo, eu comecei no bloco da neuroendócrina. Daí, eu passava 3 meses só vendo neuroendócrino. Aí, depois tinha o bloco da tireoide. Aí, passava 3 meses só na tireoide. Aí, o bloco do desenvolvimento, que é crescimento. 3 meses no crescimento. Aí, depois, mais um bloco de ossos, que era só parte de doença óssea. E depois, só diabetes. E assim vai. Então, é uma residência muito estruturada para o residente aprender. Tanto que eu não trabalhava nem 60 horas na época da residência de endócrino.
mas a gente tinha muito conteúdo acadêmico. Então, todo dia eu tinha que ler algum artigo, eu tinha que preparar alguma discussão de caso, num modelo muito diferente do que eu era acostumada na minha residência de clínica, né? Então, assim, eu acho que a maior vantagem de ter feito esse perfil de residência é ter tido tempo durante a própria residência e não depender só de mim, como foi na minha faculdade, na minha Sim. residência de clínica, para saber o que eu realmente precisava saber e com o respaldo de alguém que sabia muito mais do que eu discutindo comigo durante o tempo da residência, né? Ali naquela carga horária das 60 horas. Eu achei perfeito isso. É muito legal. Nossa, Eu recomendo. o ideal Nossa, eu achei. Se tivesse que falar, o programa ideal seria de um jeito, eu falaria que é Sim. dessa forma. Eu acho que É. facilita ter um caminho já trilhado pra você, né? Quando você tá numa residência que não é tão acadêmica, assim, é mais Sim. trabalho, eu acho que você acaba... Eu ficaria meio surtado, assim, sabe? Tipo, eu tenho que trabalhar tudo isso e ainda tenho que estudar tudo isso por fora e nunca vou estar bom o suficiente, sei lá. Mas todo mundo fica, né? Um pouquinho surtado na Até. residência. E falando nisso, inclusive, como que você, principalmente na de endócrino, que era mais corrida assim, pelo que você tá me falando, como que você mantinha sua saúde mental, vida social, ou não tinha isso? 2 anos sem isso? Ó, então assim, endócrino foi melhor. A clínica médica foi pior. Então, olha, no meu primeiro mês de clínica médica, eu chegava em casa todo dia e chorava. Por quê? Porque é um mundo muito novo, né? Você sai da faculdade de medicina, sempre tem um anjo da guarda ali do seu lado. Quando você vai para uma residência que não é tão acadêmica, vai ter alguém do seu lado, mas por um momento muito breve. Então, sei lá, passava visita de clínica médica, o chefe discutia as condutas, mas à tarde não tinha chefe no hospital inteiro. Às vezes o chefe estava lá no outro lado, na enfermaria, o paciente encacava lá no pronto-socorro, você tinha que se virar. Então, era muita informação de uma vez, com uma responsabilidade no carimbo. Então, eu brinco, mas é sério. Eu chorava. Meu primeiro mês de residência, eu chorava porque eu falava, não vou conseguir. Mas o que eu acho que me sempre deu um pouquinho de sanidade mental é que é um pouquinho de otimismo, né? Uhum. Então, assim, cara, se tem um monte de gente que passou por isso, por que eu não vou conseguir? Sabe assim? É Uhum. uma visão de vida que eu tenho, que eu acho que os sofrimentos, as coisas difíceis, eles têm um lado muito positivo na nossa vida. Eles nos lapidam para ser melhores, mais capazes de sobreviver às coisas. Então eu pensava assim, poxa, tem um monte de gente que termina a clínica médica, por que eu, Bruna, não vou conseguir, sabe? E também era muito questão de adaptação. Eu acho que o problema de ser médico não é ser só médico. É toda a burocracia que envolve ser médico. Então, você entra no hospital, você não sabe pedir exame, você não sabe onde sai o resultado do exame, você não sabe como dar alta para o paciente, você não sabe onde o paciente faz tal exame. E todo mundo vai te perguntar, porque você entra lá e você vira um médico. E aí todo mundo acha que você acordou magicamente naquele dia e sabe tudo. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é mais esse excesso de informação do início da residência que me deixou desse jeito. E não só sou eu, várias pessoas queriam chorar e desistir. É normal, né? O que eu acho que me ajudou foi isso, essa noção de otimismo, de que, tipo, isso um dia acaba e melhora. Eu acho que meu grupo de residência de clínica médica foi um grupo muito bom. Então, assim, a gente é amigo até hoje. E a gente tinha um lema na minha época, que é uma coisa que eu não vejo tanto, né? Até o ano passado, quando eu tava lá no hospital, não via acontecer mais. A gente era muito unido. Então era assim: tinha 5 passando visita na enfermaria da clínica, só ia embora a hora que os 5 terminavam. Se um se ferrava, todo mundo se ferrava junto. Nossa. Então era um senso de irmandade muito bom. Então você sabia que no fundo você não estava desamparado. Tinha o seu colega ali, que por mais que vocês fossem todos novatos, tinha alguém se ferrando com você, sabe? Assim, dava um acalento e um conforto. Outra coisa que me ajudou também, a gente, como era uma residência menor, a gente era muito próximo dos chefes. Então eu não tinha medo de chegar, como por exemplo na endócrina eu tinha um pouco, de chegar pro chefe e ligar às 6 horas, sei lá, 6 horas da manhã, 3 horas da manhã, e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que eu faço, sabe? Então eu conseguia ter um acesso, embora não fosse perfeito, muito próximo daquele chefe, então me sentia mais amparada. E eu acho que, assim, também eu tenho uma questão, assim, religiosa na minha vida, assim. Toda vez que eu passo algum perrengue, eu rezo, peço pra Deus me ajudar. E eu falo, vai dar certo, que Deus tá comigo. E vida que segue, entendeu? Então, são vários fatores aí. E eu acho que é importante tentar manter a saúde mental, sabe? Nessa época, eu não fazia exercício, não dava. Porque era assim, ó. Ou você come, ou você dorme, ou você toma banho, você fala com as pessoas que você gosta, ou você vai pra residência.
Então, a minha rotina era meio que assim, tentar dormir o máximo que eu podia, porque pra mim dormir é uma coisa muito importante. Se eu durmo pouco, eu vejo que assim, a minha resistência, meu humor reduz, é uma coisa da Bruna, entendeu? Então, tentava me respeitar nesse sentido. Ia pra residência, chegava à noite, eu tentava estudar alguma coisa, e eu sempre procurava conversar com alguém, às vezes eu falava com meu pai, com minha mãe, com alguma amiga, alguma coisa que fosse um pouco de distração. Eu não tinha condições de horário de ter qualquer outra distração fora a própria residência, sabe? E no final de semana eu procurava fazer uma coisinha, outra que pudesse me trazer algum conforto. Falar pra vocês que eu tive muita vida social? Não, mentira. Eu entrei numa residência menor por uma questão de logística, de que eu queria ficar aqui em São José e eu sabia que eu queria entrar numa residência maior. Então eu tive que estudar muito, né? Assim, nem sempre é bem visto você sair de um hospital pequeno de interior e ir para uma residência muito grande. Querendo ou não, as pessoas tendem a preferir quem já estava lá, né? Então eu sabia que eu teria que arrasar, que teria que ir muito bem na prova. Então eu comecei a estudar que nem uma louca. Então eu estudava fim de semana, estudava feriado, levava livro na própria residência. Então se dava 1 minuto de sossego na hora do almoço na residência, eu estudava um pouco. Então foi uma escolha que eu fiz para minha vida pessoal de abdicar um pouquinho dela por um período da minha vida, para que eu chegasse onde eu queria chegar, entendeu? Mas as dicas que eu dou, né? Eu acho que isso aí é muito individual de cada um, são essas. Tentar ser otimista, se conectar às pessoas que você gosta e procurar fazer amigos de verdade ali no trabalho, que ajuda bastante. Já é um meio caminho andado, assim, sabe? Legal. E pra R3, assim, nesse processo que você tá falando, como que foi esse estudo? Você entrou direto já? Eu entrei direto. Eu sou assim, olha, você vai fazer tal, você vai fazer tal, Bruna. Tipo assim, eu sou meio metódica comigo mesma, eu tenho que seguir a linha. Então, eu não queria parar 1 ano para depois entrar na residência, porque qual que é a vantagem para mim isso? Eu ia ficar trabalhando 1 ano num pronto-socorro de clínica, coisa que eu não gosto de dar plantão, pra quê? Então, eu tinha na minha mente que eu queria direto ir para a residência de endócrino, sabe? Então, eu fiz a mesma coisa que já tinha dado certo antes, né? Que era pegar um material de algum cursinho, e eu sabia que todo aquele cronograma ali eu tinha que estudar até o fim, até o dia da prova. E eu dividia tudo aquilo. E, na verdade, o que eu sempre fiz, gente? Eu pegava, sei lá, eu tenho a matéria X e a minha prova é em novembro. Então, eu tinha que estudar a matéria X, sei lá, até agosto. E aí, de agosto até outubro, eu tinha que revisar tudo. Eu sempre fiz o método de aprendizado e revisão. Aprendizado e revisão. Pra mim, funciona bem isso. E eu acho que dá certo, porque você acaba estudando tudo um pouco e acaba, assim, tendo um remember mais próximo da prova, entendeu? Foi o que funcionou pra mim. E eu fiz muita prova, né? Nossa, eu acho que eu fiz umas 20 vezes as mesmas provas de cada residência. Porque daí eu cheguei na prova e eu falava assim, nossa, mas eu já vi essa questão. Eu já sabia o que era a resposta que os caras queriam, entendeu? Você entender a banca, como o Gustavo falou, é muito importante. Porque cada escola tem um jeito de gostar de analisar, né? Se você consegue, principalmente para prova dissertativa, se você consegue entender mais ou menos qual é o método de avaliação deles, você vai ter mais chance de responder dentro do que eles querem. Então foi algo que eu fiz também e me ajudou. Perfeito, perfeito. Nossa, Já tô aqui pensando como eu vou me organizar, vou chegar então, em casa. tô pensando aqui, exatamente. Vou mudar de vida, tá ligado? O seu método de revisão era por questão, então? Basicamente assim? Não, era conteúdo e questão. Conteúdo e questão. É. Na revisão você também revia a parte É. a teórica. Eu doei meu material, se não dava pra você. Não, tudo bem. Se alguém estiver fazendo bom uso, eu aceito. Mas assim, o que eu fazia, né? Eu fazia pequenos resuminhos com os tópicos principais. E aí, nessa parte da revisão, eu olhava os tópicos principais de cada especialidade, entendeu? E depois ia pras questões também. Entendi. E eu também, gente, eu sempre fui muito planejadora. Então, eu fiz meu optativo de endócrino da clínica, né? Na clínica médica, a gente tinha lá 1 mês de optativo. Eu fiz na Unifesp. E aí, a endocrinologia é uma especialidade na residência muito tranquila, comparado com cardio, com outras coisas que a Insana é muito de boa. E aí, eu aproveitei esse tempo que eu ficava lá na Unifesp, porque, tipo, eu fazia o estágio de manhã, no início da tarde, e o período da tarde pra noite eu ficava revisando. Então, foi uma época muito útil pra eu estudar também, porque tem estágio que você não consegue estudar. Sim. Então, você também tem que olhar a organização ali da sua residência para distribuir no tempo. Se você for esperar melhorar o seu cansaço na época de residência para estudar, você não vai estudar, porque nunca mais melhora. Até hoje tô cansada. Acumulou desde a R2. Já era, só quando morrer que passa. Maravilha. Ou não, né? Mas...
Então você aí passou por todo o processo. Achei bem legal ter estruturado os blocos como foi, porque a gente não tem noção nenhuma como é isso, né, da residência Sim. lá. Achei bem interessante. E aí falou, ok, me formei, R4, show, maravilha, RQE na mão. Voltei, Demora, viu? demora, né? Demorou uns 4 meses. Sério? Caraca. Nossa, Sério. bastante pra ser RQE. Eu acho que eu terminei a residência em fevereiro. Eu lembro que saiu o RQ, tipo, em julho, alguma coisa assim. Nossa, demora mesmo. Junho ou julho, Achava demorou. Mas que era aí mais você faz rápido. do que nesse tempo? Tipo, você não trabalha Trabalho. como endócrino ou pode trabalhar? Então, depende. Eu, Bruna, o que que eu peguei e fiz? Eu já tinha um vínculo com o hospital aqui, né? Então, na verdade, assim, na época que eu fui pra residência de endócrino, eu mantive um vínculo com o hospital municipal, que eu já entrei pra preceptoria no final de semana. Então, eu vinha, final de semana, eu não lembro se era 1 ou 2 que eu vinha, agora não me fugiu a memória. Eu passava visita na enfermaria de clínica médica. Então, quando eu terminei endócrino, eu entrei pra ficar staff ali da rotina de durante a semana também na enfermaria de clínica médica. E aí eu que não queria trabalhar de cara de endocrinologista porque tinha prova de título, né? E embora eu nem precisasse fazer a prova de título, porque a prova de título, ela serve pra falar que você é especialista, só que eu já era especialista porque eu já tinha feito residência, né? Eu queria fazer, porque lá no Hospital das Clínicas, no HC, a gente tinha uma certa pressão social, assim, de tipo, você tem que fazer. Entendi. Não é igual a SBOT, mas eles gostavam que a gente fizesse. E aí, imagina você não passar, né? Nossa, Bruno fez a KC e não passou, meu Deus, né? Tipo assim. Aí eu acabei, né, na época, assim, financeiramente dava, né? Já tava pobre mesmo, né? Que diferença fazia? Mais 3 meses de pobreza, não ia mudar. Falei, vou trabalhar menos pra estudar pra prova pro TEM, que a gente fala, né? Pro título de especialista em endócrino. E aí eu fiquei trabalhando, acho que 1 ou 2 vezes na Vila e entrei no AME pra trabalhar como endocrinologista. Legal. Foi muito legal a experiência do AME, né? Porque foi o meu primeiro contato sendo especialista. E é muito diferente quando você vira especialista, porque você vira a palavra sobre todo mundo no sistema, né? Você fala assim, nossa, gente, não posso errar, porque agora eu sou a última da linha, né? E aí, assim, eu trabalhei 6 meses no AME, gostei muito, gostava de trabalhar no AME, mas tinha 2 problemas. O primeiro problema é que eu tinha 6 consultas com cada paciente. Então, o objetivo de um AME é você captar o paciente da rede pública, levar para o especialista, ajeitá-lo em 6 consultas e devolver para o sistema, em 15 minutos. E aí que começou o problema, né? Porque assim, vamos combinar, gente. Quem que muda de estilo de vida em 6 consultas? Possível. Ninguém, né? Pensa em De você. 15 minutos ainda. Exato. Então, aconteciam 2 problemas. Primeiro que eu ficava frustrada, porque eu queria ficar com os pacientes, eu devolvia para o sistema as pessoas que eu sabia que o não especialista era até injusto devolver para ele, né? Existem doenças que são difíceis. Por exemplo, não sei se vocês têm essa percepção, mas diabetes tipo 1 é uma doença super difícil de manejar. E eu tinha que pegar o paciente do sistema, né, da rede pública lá do sistema básico da clínica médica, ensinar ele a ser diabético direito em 6 consultas, que é muito difícil, e devolver. Eu ficava muito triste com isso, assim. Falava, poxa, isso não é justo. Tem paciente que é ok, mas tem paciente que não é. E tinha 15 minutos, só que eu não conseguia fazer tudo o que eu gostaria em 15 minutos. Então eu fechava o AME toda segunda-feira, né? Vinha toda segunda, no final do expediente, o guarda falava, ô, doutora, já deu horário, acho que você precisa ir embora. Então eu acabava sempre ficando depois do expediente e com uma sensação assim de frustração, né? Eu acho que, claro, isso é uma coisa de cada um, mas eu penso que se eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer bem feito, né? E eu queria de verdade ajudar aquelas pessoas que estavam ali. Afinal das contas, elas demoravam, gente, 2 a 3 anos para chegar no especialista. Como é que eu não ia resolver o problema delas? Não entende? Então eu aguentei isso só 6 meses. Daí, nesse meio do caminho, aí, né, meu pai é endocrinologista, eu comecei a trabalhar um pouquinho no consultório dele. É um pouco assustador no início, porque assim, você... Poxa, de repente você é um médico que tem que tomar conta de tudo aquilo, né? Então, aí é legal da gente falar um pouquinho de empreendimento em medicina, né? Um consultório médico, ele demanda, quando é seu, né? Não quando você aluga uma sala ou trabalha em outro lugar. Ele demanda muito de você como pessoa jurídica, né? Que eu brinco, assim. Então, até o meu paciente chegar e sentar na minha mesa do consultório, eu preciso ter meu consultório, eu preciso treinar minha funcionária, eu tenho que entender quais são as regras de burocracia ali. Então, eu preciso colocar minha sala dentro das regras da vigilância, eu tenho que tirar todas as licenças, eu tenho que ter o alvará de funcionamento, eu tenho que entender, eu vou ter uma funcionária CLT, eu tenho que entender de regra trabalhista. E médico nunca é registrado, né? Então, a gente não sabe nada desse mundo. Então, são várias demandas que eu tive que me
alocar na realidade, melhor dizendo, do nada, porque se até um dia era só residente de endócrino, daí depois eu já era médica. Graças a Deus que existe meu pai para me ajudar e que me ensinou muita coisa. Fora a burocracia de convênio, emissão de nota fiscal, que são coisas, na minha opinião, que quando você é dono do negócio, você não pode só delegar isso para um terceiro, né? Porque se você não entende todos os processos, como é que você vai saber se eles estão sendo feitos certos? Então, assim, esse início da vida de médico de consultório, para mim foi um pouco difícil, porque era uma coisa muito diferente da minha realidade. Como uma boa médica raiz, eu só dava bola para medicina, né? Não me importava com o resto. E aí foi que eu comecei a trabalhar em julho, mais ou menos, tinha terminado a residência em fevereiro, e aí eu comecei a atender aos pouquinhos. Daí fui atendendo em outros lugares, fui trabalhar um tempo no centro de especialidade da Unimed. Aí recusei alguns trabalhos porque sempre é assim, né? Quando você entra, as pessoas querem que você trabalhe por tempo. Então, você tem que atender 4 a 6 pacientes em uma hora. Eu falava, gente, não dá, não dou conta disso. Acho que é importante, como profissional, você também saber os seus limites, sua capacidade. Porque senão você acaba fazendo um trabalho mal feito. E ali no início, como você se molda a trabalhar o resto da sua vida? Se você pegar um jeito ruim de trabalhar, provavelmente você vai continuar assim eternamente, né? E aí foi assim que começou. E aí é uma coisa que eu acho importante de falar. Ninguém conversa com a gente quando a gente está na faculdade de medicina sobre o que é ser médico hoje, né? Então, dependendo da área de atuação que você escolher, ser médico não vai compreender só a medicina. Por exemplo, vou falar do que eu faço hoje, medicina de consultório. Então, eu tenho que saber de gestão de consultório e de tudo que envolve, como eu falei. Eu tenho que entender um pouquinho de regra trabalhista, para poder remunerar minhas funcionárias, para não cometer nenhuma gafe com elas, né? Ó, tem várias coisas. Você não pode ultrapassar hora, tem regra de férias, tudo isso você tem que entender. Você tem que saber lidar com pessoas, porque tudo que compreende a minha consulta é desde o primeiro contato do paciente comigo, seja, sei lá, pelo meu telefone, ou pelo meu Instagram, qualquer outra coisa, pelas minhas funcionárias, né? E assim, recepcionista geralmente não é uma profissão, né? A gente não tem a cultura aqui no Brasil de ter só profissional recepcionista trabalhando. Geralmente a gente pega uma pessoa que não tem experiência. Então você precisa moldar ela para atender bem os seus clientes. Você precisa fazer um pós-consulta bom. O paciente sai da sua consulta, ele tem dúvida, ele perde exame, ele perde a receita. Às vezes ele toma um remédio que você prescreveu que não foi legal. Então, todas essas coisas, elas precisam estar dentro da sua ponta do lápis na hora que você abre o consultório. É esse tipo de vida que você gosta? Né? Ou não, eu prefiro, de repente, ficar dentro... Prefiro me expor a um plantão, por exemplo, mas ficar dentro de uma UTI em que alguém tem uma responsabilidade maior sobre mim. Quando acaba o meu plantão, né? Então, todas essas coisas, elas precisam, na minha opinião, ser faladas mais na faculdade de medicina, para que na hora que você escolha a sua especialidade, além de olhar o lugar, o tipo, a especialidade, se você gosta ou não, você olha também o tipo de vida que aquela especialidade leva. Por exemplo, em São Paulo, o endocrinologista consegue trabalhar em outras coisas. Você consegue trabalhar, sei lá, como referência em um laboratório. Eu lembro que a minha chefe da tireoide lá em São Paulo, ela era a médica referência do laboratório da ASA, né? Você consegue passar em visita de internação em endocrinologia, no Sírio, no Einstein. Mas você vem aqui para São José, é muito pontual. Você pode até passar visita no Vivale, pode passar até visita ali, sei lá, no Toninho, eu já fiz isso. Mas, gente, é pouquíssima coisa, não é o que vai te gerar uma renda suficiente para você não trabalhar com o resto, né? A gente tem sala de testes em endocrinologia também, que são testes dinâmicos, né? Endócrino, às vezes a gente não consegue responder as coisas com exame só. Então, sei lá, tem insuficiência adrenal, tô em dúvida. Eu pego de alguma cortrosina, que é uma substância parecida com a CTH, para ver se aquela adrenal produz. E isso tem que ser acompanhado de um médico. Aqui tem sala de teste, mas não é todo lugar que tem. Tem menos do que em São Paulo, tem cidade que já não tem. Então, também a gente fica mais restrito em opção. É algo que você precisa pensar dentro da sua especialidade também. Na especialidade que eu escolhi, eu tenho mais nichos de atuação na minha cidade? Ou não? Porque são coisas que depois fazem diferença, né? Então, eu cheguei a trabalhar em sala de teste, acho que antes da pandemia. Só que eu fazia uma sala de teste num lugar, num laboratório, com crianças, e que não tinha nenhum desfibrilador. E se a criança parasse? A responsabilidade é sua, Chamou um juridicamente falando. Exato. Porque o que aconteceu com a Bruna? A Bruna não ficou. Né? Esperta, Bruna. Bruna ficou com medo e foi embora. Tipo isso. Então, são pequenas coisas que a gente tem que ficar um pouquinho mais treinado em olhar. E pensar nessa parte jurídica também, que é importante, né? Vocês sabem hoje, como quase médicos, vocês já estão mais para lá do que para cá, né? Quais são suas responsabilidades cíveis e criminais?
Eu sei. Eu tenho OAB, então. Você tem OAB, né? Mas você sabe, Sim, a maioria mas das pessoas não não, sabe. conversando com colegas da sala, eu Isso. percebo. E quem que sabe? Me fala, Gustavo. Ninguém. Ninguém. Ninguém, né? Eu tento passar às vezes, eu falo assim, não, peraí, ó, isso aqui tá bem errado, assim, sabe? Exato. Mas a gente não tem na faculdade um negócio que mostre isso. Exato. Então são coisas que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa alocação na realidade para não se desesperar nesse sentido. Mas ao longo da sua formação de residência, que você tá mais respaldado e protegido, já ir olhando essas outras coisas para escolher o jeito de a parte da medicina que você quer atuar e poder fazer um trabalho mais completo, entendeu? A vida de consultório não é só glamour, né? Nem um Nem um pouco. pouco. Há um mês atrás eu estava trabalhando das 7 às 9 horas da noite. Então, não tem nada de glamour. Eu tô querendo achar na medicina a área que tem glamour, entendeu? Não Porque tem. todo lugar É isso que é um o desespero. pessoal não entende, não tem. Mas pro leigo existe. Tem muita gente que acha que a medicina é ali no topo do Olimpo, ali, né? Sei lá, representação de Deus na Terra, só que não é. Hoje em dia é muito Não. mais perrengue, é uma profissão como qualquer outra. Exato. Com muito mais responsabilidade. Eu acho que a gente tem gostado do que a gente faz, né? Quando você gosta do que você faz, você acaba tendo um desempenho melhor, porque tudo aquilo que a gente gosta, a gente faz com mais carinho, Sim. com mais dedicação, né? Mas achar que, sei lá, se tem alguém aqui que acha que ser médico é fácil, não é. Não é. Não é fácil e você não tem que fazer isso por dinheiro. Você tem que fazer porque você curte aquela profissão, porque o dinheiro não é uma coisa que é um caminho mais certo na medicina. Eu acho que lá no passado, quando tinham pouquíssimos médicos, eram, né? Eu lembro de um chefe meu que contou que quando ele terminou a residência em 1800 e alguma coisa, que ele era muito velho, ele abriu o consultório e, tipo assim, 2 meses depois já tava cheio. Se você fizer isso hoje sem ter uma estratégia de divulgação do seu serviço, nunca vai acontecer. Em 2 meses você não consegue nem pagar o aluguel da sala. Exato, exato. Então tem que ter a percepção da realidade da profissão no momento também. E eu acho que a gente tá vivendo essa transição, né? Vocês estão pegando uma época que vai ter muito mais médico do que tinha antes no mercado. Hoje já me disseram que tem fila para plantão em hospital. É isso. Na minha época era assim, você saía, já tinha plantão. Sim. O Né? pessoal pedia, pelo amor de Deus. Exato. Então tá mudando bastante. Isso também tem que mudar o resultado esperado na cabeça da gente, na minha opinião. Sim. Uma coisa que a gente até teve experiência mais de uma vez aqui no podcast com convidado a galera mais velha assim, é convidado, tá em São Paulo, é convidado para vir pro interior para trabalhar, porque aqui não tem médico. Então, o que precisa? Precisa ter uma residência. Hoje você tem uma residência, você só é mais um entre milhares de pessoas que estão aqui, sabe? Exato. Bizarro. E como que foi a sua estratégia, então, para botar paciente dentro do consultório, né? Não digo, a gente não quer falar de ganho financeiro, acho que não é interesse de ninguém aqui expor também o Sim. convidado. Mas, é o que você falou, na 1800 e bolinha, aí, com todo respeito ao seu chefe, ele Ele abriu... até morreu já. Que Deus Pode o falar. tenha, que Deus o tenha, que descanse em paz. Em 2 meses ele encheu o consultório. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. A gente Sim. sabe que tem um papel muito grande da rede social, sabe que tem o boca a boca ainda, mas a rede social acho que continua sendo o principal. Então, como que é a estratégia que você adotou até então? Então, eu sempre. Agora eu tô mais de boa, mas eu era uma pessoa muito privada até então, né? Até terminar minha residência de endócrina, eu nem mexia no Instagram, pra vocês terem ideia, assim. Tinha o Facebook com a foto da formatura de 2013. Era tipo isso, só pra falar que tinha, tá? E assim, eu tive muita resistência em ir pra rede social. Resistência pessoal minha, porque eu sempre fui. Sabe aquela pessoa da capa da invisibilidade? Podia ser eu, entendeu? Bota a capa e sai andando, tipo isso. Só que aí eu comecei a perceber no meu primeiro ano de volta a São José dos Campos, né? Poxa, eu tinha feito HC, que era uma residência boa. E como fui trabalhar nos lugares, principalmente depois que eu fui lá pro consultório do meu pai trabalhar, e eu fui pro convênio, eu comecei a perceber que o paciente, por si só, ele não deseja a qualidade técnica da gente, né? A gente tem que ser bom porque a gente é ético no que faz, né? Mas não é isso que o paciente deseja. Ele não tá interessado em saber se formou no Einstein, no Sírio ou na Piraporinha do Oeste. Ele tá interessado em você resolver o problema dele. E aí eu via, como eu era muito novinha, eu sempre tive cara de nova, então isso acho que me prejudicou em certo sentido, que as pessoas não botavam crédito naquilo que eu tava falando, né? E sempre tinha, assim, um comentário. Doutora, mas o fulano do Instagram tal, e eu nem tinha Instagram, né? Nem usava aquele negócio, falou que não sei o que lá. Aí eu sofri uns 6 meses de indignação com isso, de não aceitação do problema, né? Que todo mundo tem essa fase na vida. Eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu jeito de pensar acerca da medicina,
Porque não basta ser mais médico só e ser bom. Eu preciso mostrar que eu sou capaz e que eu me formei bem para isso. Então, eu fui fazer um curso de marketing médico. E aí, gente, sem brincadeira, eu acho que eu fiquei lendo o negócio, estudando lá os videoaulas, tem até hoje, até não terminei o curso, pra ser sincera, que é muita coisa na medicina pra gente fazer, você vai se perdendo. Mas eu assisti boa parte dele. E aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, contemplando se eu fazia isso ou não, né? E aí, depois de 1 ano e meio de contemplação e de autoaceitação, que eu tinha que dar minha cara a tapa, eu resolvi abrir meu Instagram médico. E eu vou falar pra vocês, faz muita diferença. Muita. Por 2 motivos. Mesmo que seu Instagram não tenha muito alcance, não seja um Instagram muito visível, quando você tem uma rede social e você tá falando ali, o seu paciente, de alguma maneira, ele acha que você tem uma credibilidade maior. Porque parece que é uma voz da autoridade, né? E outra coisa que acaba acontecendo, de certa forma, é que as pessoas. Isso é a parte mais legal, na minha opinião, do trabalho em rede social, é que você vai nichando o paciente pro seu perfil de pessoa, né? Então, relação médico-paciente é igual a qualquer relação no mundo. A gente se conecta com pessoas que nos compreendem, não é assim que funciona, né? Por similaridades, valores e assim vai. Então, uma coisa que também me irritava um pouco, né, lá em 2018, é que assim, eu recebia pacientes que não tinham nada a ver com o meu perfil de trabalho. Eram pessoas que queriam tomar anabolizante, ou então aquelas pessoas que queriam usar coisas que não têm evidência científica. Eu sempre prezei muito por fazer o que a ciência prega, né? E aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito nisso. E aí, quando eu fui pro Instagram, eu comecei a falar daquilo que eu realmente acredito. E aí, o meu consultório virou minha cara. Porque eu comecei a atrair para dentro do meu consultório pessoas que pensavam de uma certa maneira igual eu penso, que buscam o tipo de medicina que eu pratico, né? Então, eu acho assim, a rede social, ela é uma ferramenta muito importante de divulgação para o médico. Não só ela, né? Pensem hoje, se vocês têm um problema, onde é o primeiro lugar que vocês vão digitar as coisas para procurar? Google. Então, tráfego pago em Google, para mim, é uma coisa super importante, que você acaba tendo seu nome lançado ali na frente, nas buscas, ajuda bastante. Mas tem que ter um Instagram, porque é um mundo de visibilidade e autoridade na cabeça das pessoas, né? E aí as pessoas começam a falar assim, mas doutora, eu vi que você falou no Instagram, né? Nossa, que legal, mas você falou lá. Tipo assim, às vezes eu falei a mesma coisa na consulta, mas vou prestar mais atenção no que eu falei no Instagram. E outra coisa é que você gera uma fidelização dos seus pacientes. Então, por exemplo, como eu falei, eu gosto de obesidade. Obesidade é uma doença o quê? Altamente recorrente, é difícil de tratar. Então, grande parte das pessoas que buscam tratamento, o que elas vão fazer? Elas vão abandonar, né? Quando você tá ali todo dia falando, olha, postei, fiz meu treino, bora lá, tô comendo direito, como você também, né? Olha só, se você ficar obeso, você vai morrer mais cedo. Ou então, olha, se você tratar a obesidade, seu joelho vai doer menos. Eu vejo que as pessoas engajam mais, porque elas têm uma lembrança e uma presença constante na vida delas de que elas precisam mudar também, entendeu? Então eu vejo esses 3 grandes benefícios, né? Tem também o lado ruim, sempre tem os haters, né? Então sempre vai ter aquele paciente que vai questionar algo que você vai falar, que não vai gostar do jeito que você falou, ou então que de repente vai, sei lá, discordar de alguma coisa outra que você posta no seu Instagram que não tem nada a ver com a medicina, porque eu acho que é importante isso. As pessoas se conectam com pessoas. Então, o que eu vejo também é que às vezes se eu boto uma foto minha viajando, eu tenho muito mais engajamento do que uma foto de falando de obesidade, né? Então, assim, tem esse lado também de que, ok, você vai perder algumas pessoas às vezes por quem você é como pessoa. Entende? Mas tá bom, aí você nicha mais ainda para aquele perfil de pessoa que é igual a você, né? E o mundo tá muito assim. Hoje eu tenho uma paciente que acompanha há muito tempo. Tá, eu não vou falar de preferência política aqui nem nada, vou só emitir o comentário dela. Hoje ela falou assim pra mim, doutora, se você for petista, eu não vou vir mais em você. Esse é o nível, né, de intimidade que você vai criando com os seus pacientes. Eles querem se conectar por você e não só pela sua qualidade técnica. Isso é na minha opinião, isso é um bônus. Sim. Né? Você ser muito bom é um bônus, mas ele conecta por você, quem você é, como você o trata, a experiência que você gera ali. Isso que eu queria Entendeu? perguntar, se hoje em dia você acha que a consulta ela é mais pela experiência ofertada ou se só pela parte técnica? Então já respondeu, é a experiência ofertada. Eu acho que são 2 coisas, resultado e experiência, né? Resultado e experiência. Então, tipo assim, Bruno, eu que vim aqui porque o meu TSH tá alterado. Cara, tem que resolver esse TSH. Entendeu? Ou você vai resolver explicando que não precisa ser resolvido, ou você vai resolver dando remédio. Mas a experiência toda tem que ser positiva, né? Eu vejo assim que o meu consultório não é perfeito. Eu tô sempre tentando melhorar as coisas e sempre saem coisas erradas, porque a vida é assim, né? Então, assim, já tive problema com pré-consulta, com o jeito que minha funcionária
tentou explicar e não se saiu bem nisso. Eu já tive problema com pós-consulta da minha agenda ser muito cheia, a pessoa querer voltar comigo, ela não conseguir. Uhum. Então, é toda a experiência que você tem ali naquele nicho de coisas. E uma coisa que o médico de consultório tem que aprender, que é um pouquinho diferente do médico de hospital, é que quando o cara tá doente no hospital, ele aceita qualquer coisa que você fala, geralmente. Porque ele tá numa situação muito frágil. É muito diferente do médico de consultório. O médico de consultório é um negociador. Né? Porque o cara, ele tá ali numa condição sadia, que ele consegue raciocinar com tranquilidade e nem sempre ele tá afim de fazer o que você tá falando. Uhum. Então, você tem que saber engajar seu paciente naquele tratamento para que ele fique ali, para que ele dê continuidade, que ele veja a importância daquilo. Mas é a experiência junto com o resultado que eu acho que conta mais, Entendi. entendeu? Por isso que tem gente que tecnicamente é ruim e tem sucesso. Pelo resultado. Pelo resultado. Uhum. Que nem sempre é o caminho correto. Uhum. Mas como gera resultado, as pessoas gostam. É Entendeu? o fim justificando o meio, E digamos nem assim. sempre é o resultado verdadeiro, né? Também. Sim, exato. Dentro desse resultado verdadeiro, a gente tem muito. Eu não gosto de falar de charlatão, mas tem muita coisa assim. Ah, mas tá muito duvidosa, recorrente esse termo, vai. né? Vamos falar o aqui cara tá coisas sem evidência sem científica. evidências. Perfeito, Isso. maravilha. E tem muita invasão, eu acho, de generalista ou de pessoas com cursos de fim de semana que acabam entrando na sua área, né? Sim, muito. Como que você lida com isso? Você geralmente pega o paciente desse pessoal ou que vê essas pessoas se expondo na mídia e elas querem o mesmo tratamento? É difícil desvincular isso? Então, no início era, agora não mais. Uhum. Porque assim, lá no início, como eu não tinha uma visibilidade social maior, eu atraía todos os tipos de paciente, né? Hoje, isso já não acontece, porque a pessoa, quando ela chega a mim, ela já chegou ou por uma indicação de alguém que já é do meu perfil, Uhum. né? De paciente do meu perfil de tratamento, que eu quero dizer. Ou então ela já olhou meu Instagram e já sabe como Já eu sabe como penso. Eu me funciona. posiciono ali no Instagram, né? Uhum, Todos os sim. dias falando o que eu penso, de Uhum. certa forma. Então, isso não acontece mais. Eu acho que existem dois tipos de pacientes que vão no charlatão. Uhum. Existem as pessoas que gostam do charlatanismo, e esse paciente eu não vou conseguir mudar ele, e existe o paciente que foi enganado pelo charlatão, né? Então, por exemplo, imagina que um paciente X vai lá no médico Y que prescreve uma droga que não tem nada a ver com aquele objetivo. Se essa pessoa chegar no meu consultório, primeiro, eu tenho que saber lidar com isso. Eu acho que o médico que é muito sério, ele sente raiva desse perfil de profissional e despica muitas vezes a raiva no paciente. Sim, sim. Então, eu tento entender o que levou aquela pessoa a buscar essa ajuda, o porquê que ela fez aquilo. Eu analiso todos os exames, examino sempre para gerar um vínculo inicial e não parecer aquilo, nossa, que merda, fiz isso, sabe assim? Uhum. Isso afasta. Imagina você buscar um profissional e a pessoa já chegar te dando uma patada. Ninguém gosta disso, né? Ainda mais se você paga por isso, né? Exato. E aí eu tento, né, mostrar da melhor prática da medicina, eu tento explicar um pouquinho do que é medicina baseada em evidência, o que são bons tipos de estudos, às vezes. E eu mostro sempre alguma figurinha. Então, por exemplo, hoje mesmo, eu mostrei várias figurinhas de estudos sobre menopausa para as minhas pacientes, mostrando que implante para menopausa não funciona, né? E por que não funciona, entende? E aí, essa decisão, eu entendo hoje, gente, que eu sou uma consultora de informações. Eu não acho que eu tenho que decidir nada por ninguém. Né? Eu tô ali para ajudar o paciente com a melhor decisão. Então, eu falo, ó, fulano, isso a ciência aprova, isso a ciência não aprova, por isso, isso, isso. Se eu fosse você, eu preferia isso, isso, isso. Mas o que você pensa? O que você quer? Essa questão de decisão compartilhada, eu acho que também bota o paciente num lugar menos de ser agredido. Entende? Da pessoa ser ouvida e acolhida e dela começar a gerar algum grau de vínculo para entender o que você tá falando. Mas tem gente que quer acreditar no que quer acreditar. Não tem jeito, né? Então, tem gente que realmente acha que remédio X vai salvar ela, mesmo não tendo evidência nenhuma. E aí, essas pessoas vão se submeter a esse tipo de tratamento. E não importa o que você fale, sempre vai querer gostar daquele remédio e vai usar, entendeu? Eu vejo que na sua área assim, o desafio que eu vejo na endocrinologia de fora, assim, é a mudança do estilo de vida, né? A pessoa Sim. realmente pegar aquele tratamento e levar ele a sério, porque é difícil até pra quem tá inserido na medicina, né? É difícil pra todo mundo. Sim, imagino. E aí, por isso que todo mundo busca solução milagrosa. Sim, Né? Porque que é o atalho, né? é verdade. É cultural, né? É muito É mais cultural. fácil você querer tirar o atraso de 5 anos em um mês, né? Você não quer respeitar o processo, né? Exato, exato.
Mas por isso que eu falo, tem que nichar. Porque eu não penso assim, a medicina tradicional não pensa assim, e aí eu vou ter que atrair aquela pessoa que entende isso, que acredita na medicina baseada em violência, não tem jeito. Ou aquela pessoa que Eu- esteja aberta a entender A isso, gente né? tem que parar de querer ser certo, eu acho, às vezes, sabe assim? As pessoas só mudam quando elas estão abertas à mudança. Sim. Se a pessoa chega ali já com uma verdade enraizada e ela não quer estar aberta à informação, não tem nada na vida que você vai fazer que vai mudar, Não entendeu? adianta. Não É adianta. dar murro no ponta de Ponta de faca. faca, exato. Hoje você consegue atender os pacientes que estão, assim, majoritariamente no seu perfil, né, do que você quer. E você, como que é hoje? Em qual estágio você está nessa empreitada de consultório? Você já está fazendo a consulta no tempo que você quer? Você consegue precificar no tempo que você quer? Como que é? Ainda tô no caminho. Então, assim, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca gostei de dar pontão. Então, assim, quando você se termina na residência de especialidade, você não consegue, na maior parte das vezes, ir direto pra especialidade ali. Você precisa trabalhar dentro de alguma outra coisa que te gere uma renda mais rápida, tipo um plantão ou algo dentro da clínica médica, né? Eu não queria ficar muito presa a isso, né? Como eu falei pra vocês, eu queria um trabalho que fosse mais do meu jeito, no sentido de montar minha rotina de carga horária. E acabei migrando para consultório logo. Então, para que eu conseguisse fazer isso logo, eu tive que atender com ele. Não teve como, sabe assim? Uhum. Não tive por muito onde escapar. E aí, hoje eu tô na fase de sair do convênio. Uhum. Então, eu tô começando migrar um pouco para o atendimento particular. E aí, isso demanda de mim estudar coisas que não são medicina. Do tipo, como que eu gero engajamento, como eu atraio mais consultas, como que a minha secretária lida com o paciente que busca consulta particular, como convencer o paciente a pagar a consulta, né? Como que eu faço um pós-atendimento que eu não precisava fazer antes num paciente do convênio para deixar aquela consulta médica mais personalizada, sabe? Então, assim, eu tô numa fase de transição que eu tô começando a fazer isso e tô começando a implementar mudanças na minha rotina, sabe? A minha ideia, por exemplo, é poder migrar para um momento que eu posso precificar de um jeito que eu acho justo, né? Uhum. Não porque eu quero ser rica, mas para que eu possa, tipo assim, trabalhar com mais tranquilidade. Acho que a coisa que marca a carreira de qualquer médico é que você tá sempre atropelado pela vida, né? Vocês devem ter prestado atenção aqui. Qual médico que vocês entrevistaram que não é atropelado pela vida? Me conta. Por enquanto, nenhum. Acho que eu não consigo trazer um nome. Todo mundo tá atropelado pela vida. Isso marca a nossa profissão. E eu acho que marca de um jeito ruim por dois motivos. Porque a nossa qualidade de vida como pessoa fica reduzida, não é à toa que tem tanto médico, é uma das profissões que mais tem burnout, né? Se a gente for ler literatura mesmo, científica tá lá, médico. Uma das 10 profissões mais estressadas do país, né? E também acaba que você não consegue dar uma atenção com calma, empatia, carinho, do jeito que você pode, assim, engajar mais o paciente no tratamento quando você tem pouco tempo de consulta, sabe? Eu sempre, mesmo atendendo convênio, sempre marquei poucos por horário, mesmo ganhando menos, para que eu pudesse fazer meu trabalho com mais tranquilidade, entendeu? Mas hoje a minha ideia é começar a sair. Então, já saí de alguns, tô migrando aos poucos, porque eu não tenho psicológico pra, tipo, deixar cair minha renda de cara. Cai, né? Sim. Quando você faz no momento de migração, você tem uma renda X, você vai pro particular, no início vai ter menos, depois você vai construir uma nova clientela. O perfil de paciente que vai pro convênio é diferente do paciente que quer ir particular. Até você migrar para esse perfil vai levar um tempo. Eu não tenho psicológico para isso. Tá certo. É uma coisa minha, entende? Então eu tô fazendo essa transição lenta e gradual, mas eu conheço colegas, encontrei um deles esses dias até, que parou do nada de atender convênio e tá só no particular. Ele falou, Bruno, caiu bastante renda, mas tô aguentando. Eu falei, que bom que você tem culhão de fazer isso, eu não tenho. Entendeu? Faz sentido. Mas a meta é um dia parar de atender. Vamos ver se eu certo. consigo. Individualiza melhor o atendimento, não tem como. Sim, sim. É isso. E assim, eu acho que daí vai muito também da cultura, né? Assim, local, das pessoas quererem pagar a consulta, do jeito que você atende, do alcance que você tem digital, porque hoje a telemedicina é uma realidade na minha especialidade, por exemplo. Então, quando você começa a fazer mais tráfego pago, mais Instagram, você consegue atingir pessoas de outras localidades. E às vezes locais que culturalmente as pessoas ficam mais confortáveis de pagar uma consulta médica. Por exemplo, tem uma amiga que mora em Londrina. Ela nunca trabalhou com convênio, porque lá é cultural pagar médico.
São pessoas com uma renda maior, porque é uma região de agropecuária forte e tudo mais. Uhum. Então, ela nunca trabalhou com convênio, nem precisou fazer nada para migrar, entende? Já começou direto no particular. Exato, exato. Aqui eu vejo que é um pouquinho diferente, né? A gente tem uma cidade que tem muita fábrica, que as pessoas têm muito acesso a convênio, então elas tendem a usar o máximo do convênio possível e vão para o particular quando elas não têm o atendimento que elas desejam, não conseguem uma vaga e assim vai, entendeu? Então tem todas essas nuances aí que a gente tem que pensar. Nossa, muito bom. E é muito bom a gente discutir isso, porque, como a gente já disse várias vezes, a faculdade não traz esse tipo de conteúdo, né? Sim, sim. Estratégia do início ao fim, na verdade, né? A medicina não é mais só atendimento, é isso. Né? Não, e ninguém fala isso com a gente, É né? Então empreendimento. tem que ser falado, na minha Sim. opinião. Não, sem Com dúvida, sem dúvida. Até mesmo para quebrar, acho que alguma ideia que a pessoa tem ainda, né? Principalmente estudante de medicina, né? Recém-formado, acho que nem tanto, acho que já começou a Uhum. vivenciar um pouco melhor isso, mas o próprio estudante que ainda tem muito que idealiza a medicina, né? De uma forma, Sim, coloca num patamar que a gente sabe que não tem mais como, né? sim. Saber dos perrengues, saber do extra, saber da especialização que você tem que ter, não dentro da medicina, mas como gestor de negócio, Sim. como marqueteiro, na Ele- forma positiva, né, Sim, sim, da sim. palavra, né, de você Eu conseguir acho, se mostrar. eu acho que não tem nada de errado da gente divulgar o nosso serviço que é bem feito, Exatamente. né? Eu acho que todo um profissional que é bom, ele tem esse direito de divulgar o serviço dele. Que até, nossa, aí é uma discussão longa, né? Mas assim, até o jeito que o nosso conselho rege as coisas pra gente é pra gente não vender. Sim. E mudou a estrutura da medicina, né? A gente poderia, assim, teria que ter uma legislação que nos permitisse nos vender um pouco mais. Uhum. Por exemplo, eu não sou afetada por isso, mas e os colegas dermatologistas? Várias outras profissões podem fazer antes e depois, por que que o médico não Não pode? pode, exatamente. Muita gente acaba fazendo, acaba fugindo da regra. Muita gente, não, tipo assim, Quase todos. quase todos, é. Mas assim, Exato, mas tá errado, né? tá É errado. contra a lei É do, contra, do sim, CRM, né? sim, você É. pode tomar uma sindicância na cabeça. Uhum. Mas eu não consigo julgar 100%. Falar, não, é Eu errado. também não, eu também não. Que o mercado tá difícil. Você precisa mostrar que você é bom de alguma forma, né? E Exato. na área de procedimento, que forma que você mostra que é bom? Se Com você antes não, e depois. você não pode falar, não, porque eu trabalho com tal coisa, porque essa coisa de. Você não pode falar que você está trabalhando com uma coisa de última Uhum. tecnologia, porque está Sim, diferenciando você. Você não pode. Você não pode mostrar o procedimento. Como que você vai mostrar seu valor? Como que você agrega isso? exato. Então, assim, é difícil pensar, né? Então, Não, é impossível, na real, né? Eu acho que foi isso o tempo que o paciente simplesmente confiava na palavra do médico. Ah, tá, você é um ótimo médico, mas eu não tô vendo resultado, como é que eu vou saber? é difícil, é difícil. E aí você abre o Instagram, você tem 7 dermatologistas. Só que você pesquisou em 5 segundos, você viu os 7 ali. 140 mil seguidores, pá, 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 pá. Como que você se diferencia disso? Como que você se destaca, né? Exato. É um grande problema ter essa competição entre os próprios médicos, mas eu acho que a pior parte, assim, na minha perspectiva, é ter que competir com com um profissional que não é médico fazendo procedimento que teoricamente é um procedimento médico. Aí eu acho que é uma luta muito injusta, porque o investimento que você teve pra chegar até médico, o tempo que você Isso. teve até pra residência, aí pra você, tipo, não é justo. E não é só isso, gente. Assim, quando você é médico, você é treinado pra fazer e desfazer, tá? Eu acho Sim. que esse é o principal ponto. Então, assim, se eu fiz desculpa a palavra, uma merda na minha profissão, se eu fiz uma merda com algum paciente, eu tenho que saber desfazer. Uhum. Isso caracteriza bom médico, porque não existe tratamento 100% específico. Uhum. Todo tratamento pode ter um efeito colateral. O bom médico, ele sabe tratar e destratar. A diferença de um profissional médico para um não médico é isso. E se alguém faz uma embolia com uma substância num preenchimento, sendo dentista, o que que ele faz? Manda pro médico. Uhum. Entende? Então, assim, essa reserva de mercado, ela não é por uma questão financeira só, é pelo ônus que a gente tem, né? Eu, por exemplo, assim, se eu fizer uma coisa errada com um remédio, eu posso responder eticamente por isso e em vários níveis, criminal, civil, né? O Gustavo fala melhor aí e tudo mais. E aí, uma pessoa não médica vai responder do mesmo jeito? Eu já peguei paciente que toma remédio indicado por nutricionista, ele vai responder do mesmo jeito que eu? É complicadíssimo. Faz sentido. né? Então, eu acho que assim, a gente também não expõe para o mundo todas as responsabilidades que a gente tem. E os nossos órgãos que fazem as regras, eles não olham pra gente como pessoas também que têm um lado de ônus muito grande perante as outras profissões, Uhum. né? Não tô entrando no mérito de que todo médico é bom. Tô entrando no mérito daquilo que é justo, Sim. né?
A gente tem que ter um bônus pelo ônus maior que a gente carrega. É só isso que eu tô colocando aqui pra pensar, sabe? Tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional, Tem que ser exato, proporcional. exato. E é por isso que às vezes o pessoal fala que remunera-se melhor alguns profissionais da medicina, mas eu prefiro levar por esse lado, justamente pela responsabilidade que o profissional da medicina carrega. Então Sim. ali está sendo, hoje não tão mais proporcional, mas ainda mais proporcional que as outras áreas. Né? Sim, Por isso que carrega isso. E é importante falar, acho que a gente tem que realmente abrir para esse tipo de discussão, né? Vocês estão falando aí de. Dá um podcast inteiro. O dia que eu for falar realmente sobre isso, eu tenho que sentar naquela cadeira ali, porque é 1h30 só falando realmente disso. Inúmeros profissionais que acabam realizando procedimentos exclusivos de médico, que fazem alguma besteira, e o resultado pode ser um resultado estético, pode ser um resultado mínimo, e pode ser morte. A sim, gente sabe disso, não é incomum. A gente tem, acho que semana passada, mês passado, eu vi 2 notícias de biomédico fazendo procedimentos que acarretou em morte. E aí nem o médico consegue desfazer isso, gente, né? É, falta informação, acho que, para a população e entra, acho que, na parte do mercado, que talvez cobre mais barato. E aí o isso, cara prefere pagar mais barato, assume o risco, isso. só que saiu caro barato, né? Ah, Sai com muito certeza. caro barato. Né? Sim, E sim, passa pela desvalorização do médico, eu acho. Pela população, por todo mundo, né? Pelos próprios médicos, que às vezes acabam se desvalorizando, que escolhem o lado do charlatanismo, que sim, escolhem o lado da enganação. É complicadíssimo hoje em dia essa relação, né? muito. Ainda mais acho que na área do emagrecimento, que às vezes não é só o emagrecimento estético, de Sim, saúde, o sim, emagrecimento estético principalmente, né? sim, sim, sim. É porque, na verdade, muitas pessoas não querem entender a obesidade como uma doença. Sim. É uma doença super complexa, gente. Se você for olhar a obesidade, assim, você fala, nossa, que doença complexa, assim. Uhum. E é uma doença multifatorial e que o tratamento tem que ter um monte de coisa que envolve sono, comida, exercício, humor, mudança de comportamento, jeito de pensar em relação à comida. São vários aspectos que você precisa trabalhar no seu paciente para que ele mude de verdade, né? Sim. E aí, quando você pega alguém que. E dá trabalho, leva tempo. Você fazer do jeito certo leva tempo. Quando você pega alguém que tá desesperado, o que que a pessoa vai buscar? A opção milagrosa, que sempre é alguma coisa ruim. Sim. É sempre algo que não vai manter aquele tratamento em longo prazo, né? Mas entra naquilo que ele tá falando, entra preço, entra a dor do paciente, né? Então, se as pessoas têm dores na vida, dores que falam alguns desejos. Uhum. E aí, dependendo do jeito que ela é abordada em relação ao desejo dela, ela vai escolher aquela pessoa que sabe falar melhor com ela e não quem é mais capacitada. Uhum, é verdade, faz Que sentido. sabe vender melhor Que sabe uma vender melhor. ilusão. Às vezes vende a ilusão melhor do que a realidade. Exato. E a gente sabe que a gente gosta de comprar muito mais ilusões, né? Quem não, né? Que não. Também quero ficar rica Sim. rápido. Tipo isso. Ó a Blaze aí, ela não patrocina a gente ainda, né? Eu tenho uma dúvida, assim, em endocrinologia, não sei se isso vai Tá ser bom. respondível. Mas, por exemplo, eu ouvi algumas coisas assim, eu li algumas coisas de um paciente que é obeso desde pequeno. Então, Uhum. é uma criança obesa, e aí chega na adolescência, continua obeso, chega na vida adulta, continua obeso. E aí faz alguma parada, tem o processo de emagrecimento, perde o peso, assim, consegue se manter por um tempo e depois ele ganha todo o peso de volta. Uhum. Não simplesmente por não mudar o estilo de vida, mas porque, sei lá, não geneticamente, mas a fisiologia da pessoa, ela tá condicionada a esse Sim. estado de obesidade. Até que ponto isso é verdade, sim? Isso é total verdade, né? Então, assim, a obesidade é uma doença crônica. O que que acontece? Quando a gente excede um pouquinho, né, nosso limite fisiológico de estocar gordura, isso vai gerar vários mecanismos de perpetuar o excesso de peso. E um desses mecanismos mais importantes é que o seu hipotálamo, que é o centro do controle da fome, do gás de energia, ele muda o seu set point hipotalâmico para entender que o maior peso da vida é o seu melhor peso. Então, se você, por exemplo, chega a 100 quilos, o seu hipotálamo sempre quer manter 100 quilos. Então, quando você emagrece, todos os mecanismos que se seguem ao emagrecimento, eles fazem estímulos para você voltar ao peso inicial, aquele maior peso da sua vida, tá? E quanto mais criança você desenvolve obesidade, maior a chance de você manter isso ao longo da vida. Tanto por questões fisiológicas e da própria doença, mas também comportamentais, né? Se você foi uma criança obesa, muito provavelmente a sua relação com a comida lá na infância, ela já não é muito normal, no sentido de escolher bons alimentos, saber quantificar a comida,
né, a relação de comer quando precisa e tem fome, a comer por medo de passar fome, várias outras coisas aí, entende? Mas sim, é difícil mesmo, porque o seu hipotálamo quer fazer você voltar lá pro peso inicial, entendeu? Sim. E é meio injusto até, acho que a concepção que as pessoas têm com as pessoas que são obesas e que perdem peso e depois ganham tudo, é uma luta totalmente diferente das pessoas que nunca foram obesas, né? Exato, exato. É bem isso mesmo. Mas por quê? Porque a gente não tem a percepção, legalmente falando, de que a obesidade é uma doença, né? Pensa só, quantas pessoas obesas você conhece e falam pra você eu tenho uma doença obesidade? Hum. As pessoas consideram a obesidade como um estado que elas estão, né? Exato, exato. E não é um estado. A partir do momento que você ficou obeso, você ganhou uma doença pro resto da sua vida. Você pode ser, tipo, eu sou uma obesa, porque eu já fui obesa, mas nunca vou deixar de ser. Todas as alterações que eu tenho, que eu tive lá quando eu fiquei bem acima do peso, elas vão permanecer o resto da minha vida. Se eu não entender isso, como é que eu vou manter todo o meu hábito o resto da vida? E entender não quer dizer entender racionalmente, é entender que eu vou ter que mudar minha vida pra fazer isso dar certo. Faz sentido. Entende? Então, é bem complexo, né? Eu acho que do ponto de vista da gente explicar para a população que é uma doença, do ponto de vista de políticas públicas que estimulem a gente a comer melhor, né? Pensa só, vocês estão na faculdade. O que que tem de bom para comer na cantina da faculdade? Eu não Tópico posso, sensível, eu não tópico posso sensível. tocar nesse assunto. O que que tem de saudável? Não tem, né, gente? Poucas coisas, né? Poucas coisas. O que poucas que é mais coisas. barato? Comprar o saudável ou comprar o podrão? O podrão. O podrão. Bem mais barato. E, querendo ou não, Bem em alguns gostoso. momentos, É bem mais mais gostoso. gostoso. A comida é palatável, né? Ela gera prazer. Então, a Uhum. gente tem uma estrutura de vida que propicia querer comprar coisa rápida, pronta. A gente tem uma vida corrida e todo mundo busca um pouco de prazer na comida, querendo ou não. Sim. E a gente tem uma estrutura social obesogênica, né? Então, ambientes obesogênicos, estilo de vida obesogênico. Quem que não fica mais do que 10 horas sentado hoje? Todo mundo fica. Nossa. Que é totalmente antifisiológico, né? Então, olha quanta coisa da vida normal que ninguém nem tem culpa desencadeia a obesidade. Sim. E ainda é encarada como vagabundice, como preguiça, né? Exato, Sem a exato. parte psicológica que você falou realmente, que da primeira infância, que já tem isso, mas muita gente tem trauma, desconta na comida, usa como forma de conforto. Exato. Você pode passar a dieta que for, se não tratar a parte psicológica Não que vai tá melhorar. causando isso, esquece. Eu acho que isso é um tópico muito importante até para a classe médica, porque por vivência mesmo, eu vejo que é um tópico uma discussão bem sensível assim, mas eu sinto que a classe médica é despreparada para tratar obesidade assim de uma maneira massificada, né? Eu vi muito caso de, sei lá, assim, polêmico, mas gordofobia mesmo no sentido mais amplo da palavra, da pessoa não saber o que ela tá falando e ela só reproduzir preconceito e coisas que a população leiga fala. Uhum. Eu acho que é inadmissível o médico não entender de uma coisa tão comum que é a obesidade, né? Sim. E eu acho que é muito válido a gente ter essa discussão. Inclusive, a gente precisa fazer um episódio. Episódio de Mas você- obesidade. Exatamente. Mas no outro lado da balança também, aí eu vou falar com vocês, eu vou arriscar aqui, mas assim, tem muita Cancelado. gente que acaba falando da gordofobia, mas que na verdade o médico tem uma orientação que realmente a doença é relacionada ao peso, mas que a pessoa prefere não aceitar. E, gente, vocês estão entrando num tópico muito polêmico. Então, assim, eu acho que existe isso. Existem os dois lados, Os eu do- acho. Sim. Uhum. Uhum. Existem as pessoas que não compreendem que é uma doença e elas não querem ouvir que elas estão doentes e querem normalizar o estado de obesidade, né? Uhum. Então, assim, discriminar alguém por qualquer característica física é muito feio e não é Uhum. legal, né? Você não pode falar de uma maneira pejorativa do peso da outra pessoa. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que acha que você quer explicar para a pessoa que ela está obesa, que é um diagnóstico, é uma agressão. Uhum. Então tem esses dois lados, né? Da Uhum. gente explicar para a população que é normal, o porquê excesso de peso não é normal, e também colocar que quem tá acima do peso não tá porque quer, é uma doença, né? Ninguém fala assim, nossa, parabéns, você escolheu ter câncer de mama. Uhum. Cara, ninguém escolhe ficar obeso. Sim. Né? Igual eles falam assim, nossa, escolhi bater no meu carro hoje. Não, gente, a gente não faz essas coisas, né? Mas também tem que ter esse lado de acolhimento. Então, ok, você está obesa, é difícil mesmo, mas tem forma de tratar, tem que ser empenhado, tem que mudar. Mas não pode achar que é normal. Eu acho que essa sutileza, ela tá cada vez mais difícil da Sim. gente achar. Porque você tem que entender muito o que a outra pessoa pensa sobre isso para poder se abordar esse tópico. Então, até no meu consultório, por exemplo,
Às vezes, dependendo da conversa que o paciente tem, eu falo, olha, você tem um excesso de gordura corporal. Uhum, Eu não falo a palavra obesidade, porque eu vejo que tem muita gente que recebe mal essa palavra. uhum. E se você parar pra pensar, tem um CID, não tem? Tem. É um diagnóstico. Eu posso falar que você tem hipotireoidismo, mas não posso falar que você tem obesidade. Faz sentido. Pra caramba. Mas é estigmatizado, A gente- É estigmatizado. A gente precisa de um episódio. Vou ver se Não, porque já vamos é agendar isso. verdade, assim, a gente tem muito movimento hoje em dia, né? Body positive, aceitação, e, cara, eu não sou nada contra isso. Acho que realmente tem que procurar, mas eu não tô falando de estética, mas eu tô Não, é falando com o doença. paciente de Sim. saúde, de qualidade de vida, de expectativa de vida, que Sim. também diminui, né? Uhum. E às vezes o pessoal realmente acaba achando que está querendo, de uma forma pejorativa, diminuir ou ir contra esse movimento. Eu já vi algumas injustiças em rede social contra médico nesse sentido, sabe? Por isso que eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, porque é óbvio, se a gente pegar um N, né, a gente vai ter os médicos que praticam a gordofobia, que já Sim. carregam esse estigma e acham que tudo é culpa do sobrepeso. Sim, Mas também tem dentro desse N os médicos que identificam que o problema pontual ali está relacionado e Exato. acaba sofrendo por isso, né? exato. Até por isso que eu quis trazer a discussão, Não, assim, não né? É acho. uma discussão muito É. difícil, né? Eu acho que quando a gente é médico, você tem que aprender a ler pessoas. Uhum. E é uma coisa que é difícil, que nem... Eu já fiquei muito melhor isso depois de 5 anos de consultório, assim, de olhar pra pessoa e meio que... quem ela é, mais ou menos. Mas eu vejo que às vezes tem pessoas que não gostam que você toque no tema do peso. Uhum. E como é que alguém vai no meu consultório, eu sou endocrinologista, e eu não falo pra ela que ela tá com pré-diabetes por conta da obesidade? Uhum. Uhum. Não tem como. Mas assim, Se é mistura. difícil, É né? muito difícil, é muito difícil. Essa é uma das coisas que também ninguém ensina pra gente na faculdade. Mas acho que a gente precisa refazer a faculdade de medicina, porque Nossa, dava muito pano pra manga essa conversa. Muito Sim, mesmo. sim, é o que você falou. é um episódio. A gente tem que trazer aqui quadros polêmicos, assim, sabe? Um sub-episódio e a gente vai trazer. E se preparar para o cancelamento. Vamos ser cancelada, tipo isso. A gente traz aqui também pra gente não se ferrar junto, né? Nem, não me marca, não me marca. Eu tô achando que eu vou ser bloqueado no WhatsApp hoje. Acho que Acabou os convites. Eu acho que então é isso, né, por esse episódio. Obviamente, tem muita coisa que a gente poderia aprender com você. E, inclusive, eu falo muito sério sobre mais Vamos, episódios. bora. E Tô falando sério. queria muito agradecer a sua presença. Desde lá do 5º período, foram encontros pontuais no hospital, mas que me marcaram positivamente, assim, Que bom, com fico feliz certeza. de ter colocado uma marca boa na sua vida. Sim, fico triste de você não fazer mais parte, né, do grupo e tal. E quem sabe um dia a gente não se reencontra nessa vida de hospital, assim, não sei, de alguma maneira. Agora eu tô presa no meu consultório. Engorde, não, brincadeira. Eu vou cortar isso, dá um tempo. Eu vou cortar um tempo aqui, peraí, que eu vou fazer essa edição aí, que ficou sacanagem. Mas enfim, muito obrigado por isso. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que as pessoas vão aprender muito com você. Inclusive, se você é aluno de medicina, siga as redes sociais da doutora, porque você com certeza vai ser de alguma forma acrescentado na sua vida com alguma coisa. Muito obrigado pela sua presença. É exatamente isso, assim, a gente teve muita sorte, né? A gente discutiu um pouco fora, né, do processo da faculdade, então Sim. a gente teve muita sorte de ter tido você no nosso caminho. Eu aprendi muito, coisas que eu carrego para mim até hoje. Sempre foi muito atenciosa com a gente, você sempre quis deixar a marca positiva, nunca faltou com respeito, sempre acolheu os alunos, e a gente sabe que às vezes não tem a recíproca da parte do aluno, e isso não deixou você diminuir a sua tratativa com a gente. Então, muito a agradecer. Foi extremamente gratificante ter você aqui. A gente ficou sem contato durante 4 períodos, né? A gente tá indo pro 9º, né? E ainda assim você topou vir aqui com a gente, Não, ser gente, da top, que gente. gente boa. Nossa. Exatamente. Então, assim, um assunto que rende tanto, que a gente tem muito ainda para falar, muita coisa ainda que a gente poderia estar abordando aqui. O tempo é limitado aqui, mesmo porque 3 horas é difícil para o pessoal assistir, então a gente tem que dividir. Gente, as pessoas assistem vídeos de 2 minutos. tem que contar. Exatamente. Então, realmente, o convite fica aí para você voltar mais vezes, para a gente abordar outras coisas. Algumas polêmicas, outras não. A gente tenta não te cancelar. Não vamos O polemizar ganha-pão, tanto, né? O ganha-pão é bom, né? Mas é isso, doutora. Muito obrigado. A gente deixa aqui até o espaço aberto para você falar, mandar algum recado, agradecer, mandar beijo, da Xuxa aqui. Da Fique à Xuxa, vontade, né? A gente deve ter da Xuxa. Não, Fique à gente, vontade. só quero agradecer o convite, foi muito legal a conversa. Espero que eu tenha
colocado alguma coisa de diferente na trajetória de vocês, né? Coisas que as pessoas geralmente não falam pra gente, para que vocês saiam mais alocados da realidade do mercado médico. Tá bom? Perfeito. Foi de extremo valor. De Chega em extremo casa e valor. estudar. Exatamente. E estudem. Bora estudar agora. Muitíssimo obrigado, viu? Imagina, gente. Até a próxima. Até. Até o podcast.